Fala, jovens. Vamos lá. Um exercício de eletrização aqui, tá? Da apostila de vocês. Já passei esse conteúdo, já tá gravado lá, você já viu nessa aula. Espero, né? E vamos fazer alguns exercícios aqui. Separei só 3 exercícios para não ficar muito longo. Então, o 14 e 12 da página 11, da frente 4C. 3 corpos A, B e C, inicialmente neutros, foram eletrizados. Após a eletrização, verifica-se que A e B têm cargas positivas. Então, deixa eu fazer o esqueminha aqui. Eu tenho o corpo A, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Tem o corpo A, tem o corpo B e tem o corpo C. Então tenho A, B, C. Vamos fazer que eles são iguais, tá? A e B ficam cargas positivas e C tem carga negativa. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese possível a respeito dos processos utilizados para eletrizar esses corpos. Então vamos lá. Vamos lembrar dos 3 processos aqui, vai responder essa questão. A eletrização por atrito, por contato e por indução. O que acontece na eletrização por atrito? Eu tenho 2 corpos, normalmente neutros, e eu esfrego esses dois, atrito esses dois. Um dos corpos doa elétrons e o outro recebe. Então, quando você termina a eletrização por atrito, as cargas são iguais em valor, tá? Só que opostas em sinal. Então, aqui eu tenho que ter cargas opostas. Após a eletrização por atrito, a carga tem que ser oposta entre esses 2 corpos. Na por contato, eu tenho 2 corpos, encosto esses dois, as cargas em excesso dos corpos vão ser divididas entre eles, tá? E quando você afasta, a carga final de cada um dos corpos tem que ser a mesma, se os corpos têm o mesmo tamanho, que aqui eu vou considerar que sim, tá? Então, nesse caso, as cargas precisam ser iguais em sinais. E por fim, a indução. A indução você tem um objeto, normalmente aterrado, tá? E você aproxima o indutor, que está carregado, por exemplo, positivamente. Se ele está carregado positivamente, esse outro objeto que está ligado ao solo vai receber do solo cargas opostas, que são atraídas até próximo ao indutor. Então, enquanto esse indutor estiver ali próximo, se o aterramento estiver acontecendo, este induzido ficará com carga de sinal oposto. Então a gente tem sinais opostos também. E aí, ficou cortado ali, deixa eu ajeitar aqui. Pra cá, vai, tá bom. Aqui. Indução, sinais opostos. A gente tem que olhar nas alternativas qual que encaixa. Tá? Vamos lá, alternativa A. A e B são eletrizadas por contato? Pode ser, elas têm cargas de sinais iguais. Em seguida, C é eletrizado por atrito com B. C é eletrizado por atrito com B. Aqui é o seguinte, se um está carregado e você encosta os dois, você vai ter eletrização por contato, porque um está carregado já, tá? Então não faz muito sentido, porque provavelmente essa carga do corpo B vai ser dividida com esse outro corpo. Então, estranho. A e B são eletrizados por atrito. Não pode ser. Não pode, porque se é eletrização por atrito, as cargas têm que ser opostas. A e B são cargas de mesmo sinal. B e C são eletrizados por atrito. Beleza. B e C por atrito, cargas opostas ali. Em seguida, A é eletrizado por contato com B. Pode ser. Você eletrizou B com C, ficaram cargas opostas. O corpo B, que ficou com carga positiva, você encostou no corpo A, essa carga vai ser dividida. Então, assim, as cargas não são iguais. Uma pode valer 5, outra 10, não está falando nada disso. Você está falando do sinal. Então, a resposta C, que é a resposta correta, é a plausível. Vamos ver as outras. B e C são eletrizados por contato. Também não pode ser, porque os sinais são opostos. A, B e C por contato também não, porque existem sinais opostos ali. Tá? Então, bem tranquilo o exercício. Vamos fazer mais um. Esse é um pouco maior, tá? Três esferas metálicas M1, M2 e M3
de mesmo diâmetro, e montadas em suportes isolantes, ou seja, elas não estão aterradas, estão bem afastadas entre si, longe de outros objetos. Inicialmente, M1 e M2 têm cargas igual a Q, e M2 está descarregado. Então vamos lá. Vou fazer o esqueminha aqui. Então eu tenho M1, M2 e M3. O valor de carga de M1 e M3, tá? M1 e M3 valem Q, e a carga de M1, M2, desculpa, é zero. É isso, né? E aí são realizadas as seguintes operações. A esfera 1 é aproximada da esfera 2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, a M1 é afastada até retornar à sua posição inicial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o contato entre M1 e M2. Quando eu faço esse contato, o que acontece? Eu somo essas cargas. Deixa eu puxar mais para o meio esse desenho, peraí. Tá muito pro canto. Aqui. Quando eu faço o contato entre esses dois objetos, a carga total é dividida entre eles. Então, tem o Q de um objeto e zero do outro. Q mais zero, Q. Dividido em dois corpos, Q sobre 2. Então, depois desse contato, as cargas aqui equivalem a Q sobre 2. Tá? Ficou cortado ali em cima, vou fazer aqui embaixo, peraí. Para não apagar, para não apagar, para não apagar. Aí. Q sobre 2, Q sobre 2. Tá? A M3 eu não mexi ainda. A esfera M3 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato. A seguir, a M3 é afastada até retornar à sua posição inicial. Então agora eu vou colocar em contato essas duas cargas aqui. A carga Q2 e a carga Q3. Qual que vai ser a carga final? Eu tenho que somar essas duas cargas e dividir pelos dois corpos que estão em contato. Então, eu vou tirar rapidinho a resposta. Aqui em cima, para eu ter um espaço. Tá? Então, eu vou fazer o contato desses dois corpos aqui. Eu tenho que somar as duas cargas e dividir por 2, que são a quantidade de corpos envolvidos. E aí vai ser a carga final do sistema. Meio Q mais Q é um Q e meio, né? Um Q e meio eu posso escrever ou 1,5 Q, tá? Dividido por 2, ou eu posso fazer em fração, que eu acho que nesse caso que vai ser mais negócio, em que 1,5 é 3 sobre 2. Dá para fazer mínimo múltiplo comum ali, tá? Então, 3 meios de Q dá 1,5. O que eu faço agora? Eu vou repetir a fração de cima. Oh, meu Deus. E multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, eu tenho 1 sobre 2, que dá 3Q sobre 4. Então, depois do contato, esses dois corpos aqui, vou ficar com essas cargas. 3Q sobre 4 e 3Q sobre 4. E aí a gente volta para as alternativas e vê qual que é a resposta plausível ou correta. Então eu tenho que ter Q sobre 2, 3Q sobre 4, 3Q sobre 4. A resposta é a letra B de bola. Tá? Lembrando que quando você tem um contato, é só somar todas as cargas e dividir pelo número de cargas em contato. Como é que eu coloquei sempre de duas em duas, eu vou dividir por 2. Se eu colocasse as 3 ao mesmo tempo, eu somava e dividia por 3. Tá? Então, resolvido. E vamos para um aqui, que vai envolver... Deixa eu só colocar ele aqui primeiro. Indução, provavelmente, né? Isso. Vamos lá. Aqui. 3 esferas metálicas, A, B e C. Por que são sempre iguais? Ele fala ali que elas são idênticas, né? Porque se você tiver tamanhos diferentes, a quantidade de carga que cada uma vai absorver é diferente. Vai estabilizar. Só que isso é um assunto mais pra frente que a gente vai estudar, tá bom? Estão apoiados em suportes isolantes, tendo a esfera A carga elétrica negativa. Então, vou fazer aqui. A esfera A tem carga elétrica negativa.
Com base na configuração, o fio é retirado e em seguida a esfera A é levada para muito longe. Muito longe. Finalmente, as esferas B e C são afastadas uma da outra. Nesse procedimento, as cargas das três esferas satisfazem as relações. Aqui é o seguinte. Eu vou considerar que A e B é um objeto só no início, tá? Então eu tenho A e B, eu vou fazer até de outro formato aqui, porque vai ser a combinação dos dois. Opa, A e B não, desculpa. B e C, né? B e C é esse treco aqui. E ele está aterrado. Se ele está aterrado, o que vai acontecer? A carga negativa A vai atrair cargas. Na verdade, ela não vai atrair cargas positivas, que as positivas não se movem, né? A carga negativa de A vai repelir as cargas negativas de B. Tá? Os elétrons vão ser expulsos para a Terra. Se eu estou expulsando elétron, que carga que sobra? A carga que sobra aqui é carga positiva. Então, este conjunto vai ficar carregado positivamente. E aí ele fala o seguinte: o aterramento é rompido, o fio é retirado, esse fio aqui é cortado, então tem esse rompimento. Ou seja, não tem mais como o conjunto B e C trocar cargas com o sistema. O conjunto B e C está positivo. E aí o que acontece? Temos duas esferas em contato. Essas duas esferas em contato, quando você separa, as cargas serão divididas. Então, como que ficou o meu esqueminha? O corpo A continua com carga negativa. E B e C vão ficar com carga positiva, porque estavam em contato, né? Então, B e C com cargas positivas. E agora a gente precisa ver a resposta, né? A carga de A, se é negativa, ela é menor do que zero. Então eu sei que A é menor do que zero. E QC e QB são maiores do que zero. E agora que eu vi que ficou cortado ali. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Eu esqueço de ficar olhando pro... Puxar pra cá pra vocês conseguirem enxergar, peraí. Aqui tá bom. E QB e QC ficaram positivas, ou seja, essas duas cargas, QB e QC, são maiores do que zero. E a gente tem que achar essa resposta, em que A é menor que zero e B e C são maiores do que zero, que é a alternativa A. Tá? Essa é a resposta correta. Professor, mas eu sei o valor dessas cargas? Não. Quando a gente tem indução, a gente não calcula o valor da carga induzida. A gente não sabe o sinal, a gente vai trabalhar com o sinal. Se ele tivesse afastado a carga A, lá no primeiro caso, aqui em cima, ó, se ele tivesse afastado a carga A e deixasse o aterramento, o que ia acontecer? O corpo B ficaria com excesso de carga positiva ligado na Terra. As cargas negativas viriam da Terra para ocupar esse espaço, essa tensão, né, ela seria traída, e aí ele ficaria neutro, aí ficaria 0 e 0. Mas como o aterramento foi rompido antes, ou seja, não havia mais como trocar cargas, ele vai ficar com a carga oposta ao do indutor. Lembrando que quem tem carga quando chega é o indutor e quem é influenciado é o induzido. Tá bom? Então, ó, 3 exercícios, já fiz acho que uns 4, 5 da apostila, já foi então boa parte dos exercícios. Tem uns bem mais simples, uns mais complicados, mas qualquer coisa a gente só me procurar para tirar dúvida. Fechou? Então, jovens, é isso. Até a próxima aula para vocês, ou até daqui 2 minutos para mim, porque eu vou gravar já de força elétrica. Até mais.